Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Hoje estamos aqui com a Sandra Baldin, educadora, empreendedora, palestrante e agora escritora. Faremos uma conversa aqui conhecendo todo este vasto lado dessa pessoa, desta amiga, desta colega de bancada da Estação Hamburgo. E vamos trazer aí para vocês, espero que possamos passar aí toda a história, né, que eu conheço, que eu gosto, e também um pouco do seu lado, agora como escritora, que lançou seu livro agora há poucos dias, né? Então, Sandra, conta um pouquinho para a gente da tua história. Bem? Bom, a história da Sandra, muitos me perguntam até pelo sotaque, coisa da onde eu venho. Eu não sou hamburguense, eu sou da Serra, eu nasci em Antônio Prado, que é uma cidade pequena, mas é a maior cidade com arquitetura italiana do Brasil. Fica a 60, 70 quilômetros de Caxias do Sul. Nasci em Antônio Prado, minha família ainda mora lá. Depois me mudei para Caxias, fiz formação inicial em técnica contábil e depois em história. Sim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o técnica contábil foi pela necessidade de sustento e o história foi pelo gostar. Foi o amar a história ou o gostar de ser professora também. E acabei entrando nessa área. Porém, as duas áreas sempre me remontam naquela coisa de que eu tenho que desenvolver o meu lado pessoal, o meu lado humano. Ser uma pessoa mais humana, entender o funcionamento de mim e das pessoas à minha volta. Como que eu posso entrar numa sala de aula com 30, 40 crianças, ou eu já trabalhei numa grande escola, numa turma com 52 alunos. Como que eu vou conseguir transmitir para eles o que aconteceu há 2000 anos de história se eu não sei um pouquinho do lado humano, do lado de como eles são, de como aquelas pessoas chegaram até ali? Então eu sempre tive esse princípio da questão do desenvolvimento humano, do aperfeiçoamento humano. E sempre trabalhei dessa forma. Depois, passados alguns anos, eu acabei conhecendo meu marido, o Carlos, que é aqui de Novo Hamburgo, e então me mudei para Novo Hamburgo, tá? Bem diferente, uma cidade ótima, maravilhosa, que me acolheu muito bem, mas a cultura, eu senti um baque, né? O sair de lá e vir para cá foi assim, foram difíceis. Os primeiros 6 meses foi bem complicado. Mas, como tudo na vida, a gente se adapta, né? E com isso, me acostumei com a cidade me acolheu, as pessoas de Novo Hamburgo também me acolheram e fiz a minha história aqui. Trabalhando como professora e há 8 anos já, há 11 que eu moro em Novo Hamburgo e há 8 anos já sendo diretora da escola Kelly Maze Machado, que é uma escola de surdos aqui da região, fica em Novo Hamburgo, mas atende à região. Trabalhamos com crianças surdas multideficiências e agora, há 2 anos, conseguimos a liberação para trabalhar com crianças surdos cegas. Então é um desafio. E dentro disso é mais também uma realização pessoal, porque esse lado do desenvolvimento humano, você podendo trabalhar com essas crianças e pessoas diferenciadas, digamos assim, é muito amoroso, é muito prazeroso. Então a minha escola, quem conhece se apaixona, porque é uma escola pequena, tem poucas crianças, tem um amor envolvido, porque se você não ama, se você não tem um coração enorme, um entendimento, você não consegue dar o suporte que realmente aquela criança especial precisa. É um conceito quase família, né? Se coloca dentro do comprometimento de toda a relação que se tem. Exato. A gente enfrenta, às vezes, alguns questionamentos do tipo assim, mas hoje existe inclusão e vocês é uma escola só para surdos. Isso você não está tirando a inclusão, indo na contramão? E eu sempre digo que não, que muito pelo contrário. Porque a inclusão que é feita na maioria dos lugares, não é em todos, tá? Porque tem inclusões em escolas que são perfeitas, mas a gente sabe que a grande maioria enfrenta um grande problema, principalmente pela falta de recursos humanos dentro das escolas, e muitas vezes não é culpa da escola, é problema das mantenedoras, é um problema que vem além, em função dessa questão de contratação, de recursos financeiros também e tudo mais.
mas que aquela inclusão acaba não sendo de fato como ela deveria ser. E na nossa escola, qual é o nosso principal objetivo? É preparar aquela criança ou adolescente e adulto que nós temos lá dentro para a sociedade, para que ele consiga trabalhar, que ele consiga, enfim, se locomover na sociedade sozinho. E dentro desse todo, a Sandra, portadora do SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, tá? Não consegue ficar parada, tá? Além das terapias holísticas que atuam com isso, eu sempre comecei a buscar mais e eu não consigo me satisfazer apenas com este trabalho. E entrei, então, pelo lado do empreendedorismo. Só para te ajudar a apoiar e assumir aqui também publicamente, somos dois, tá? Sim, dois terapeutas holísticos, exato. Não só dois terapeutas holísticos, como duas mentes aceleradas que não conseguem ficar dentro desse processo. E eu gosto, é o conceito de a gente se conhecer, né? De a gente se conhecer, de a gente aprender. A gente vai falar um pouco disso, que o teu livro tem tudo a ver com isso. Sim, eu já chego lá no livro também. Mas é exatamente essa questão. Eu acho que é muito bom a gente ter isso e se conhecer e assumir principalmente essa questão. Exatamente. Enquanto muitas pessoas que têm algum problema dessas acelerações vê isso como problema, eu entendi que eu poderia canalizar isso para o meu desenvolvimento e para fazer algo além, algo a mais. E aí, juntamente, quando meu marido passou por um processo onde ele resolveu ser mais feliz e largar um emprego de 20 anos que ele tinha, e juntos, então, começamos a empreender e abrimos uma empresa de eventos, cursos e palestras, onde trabalhamos alguns anos com eventos pontuais, desenvolvemos algumas marcas e eventos próprios, que é o Conexão Saúde e o Conexão Fitness, que acontecem 1 ou 2 vezes por ano aqui na região. E a partir disso, então, acabamos entrando na sociedade da Blend Coworking, que é esse espaço onde estamos hoje, que é um espaço de coworking, mas também que realiza cursos, palestras, vem aí o Blend Educação também. E nisso tudo eu acabei desenvolvendo o lado da análise comportamental, também sou analista comportamental, embora não esteja conseguindo atuar nesta área também, e também no coach financeiro, porque eu acabei fazendo o coach para mim, porque eu queria me conhecer melhor e entender melhor e saber como eu poderia sempre me motivar e estar sempre ativa. E com tudo isso, então, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos dentro do coach financeiro. Dentro disso tudo, conheci num dos eventos, que foi o Rede pela Paz, realizado no ano passado em Canela, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Ana Pedroso, que é a embaixadora da Felicidade pelo Mundo, e nasceu uma amizade. Sabe aquelas amizades que nascem e que você não sabe o porquê? E aí você diz... Nasce rápido. Foi o universo que conspirou, mais ou menos isso. E desenvolvemos uma amizade com ela. E um belo dia ela me disse: Sandra, com todo o conhecimento, o trabalho que você tem, você não quer vir participar do meu simpósio aqui em Portugal? Eu disse: beleza. Né? Quando é e qual é o assunto que você quer que eu fale? Eu disse: bom, ou você fala dentro da questão educação e inclusão, que nós aqui também precisamos desse tema, ou fala sobre inteligência emocional. E a inteligência emocional sempre foi um assunto que eu pesquisei muito, fiz alguns cursos, algumas formações dentro disso, porque eu sempre quis me conhecer mais, para poder render muito mais e conseguir abraçar e fazer com competência todo esse gamo, esse leque de trabalho que eu desenvolvo. E aí eu comecei a preparar o material para a palestra e o workshop da inteligência emocional em Portugal. Como você precisa de muito material e eu tenho a minha opinião própria e eu gosto de defender o que eu acredito e passar para as pessoas o que eu tenho de conhecimento, eu entendi que eu poderia juntar aquele material e colocar a minha fala. E também juntar falas de diversos psicólogos e palestrantes importantes que existem no Brasil e que fazem um trabalho dentro da inteligência emocional. E aí veio um novo projeto, que foi o escrever o livro sobre a inteligência emocional, Vença Seus Inimigos. Bom, aqui já dá para ter um pouquinho da noção como é
a pequena agenda da vida da Sandra. Então, o que a gente hoje tem que entender e buscar e ter sempre como princípio é quem nós somos, o que para nós satisfaz, o que para nós trazemos como princípio, que a gente traz como um objetivo, o que a gente traz como uma crença, o que a gente de fato acredita, e trazer isso a forma de se transformar numa realidade. Né? Eu acho assim que quando você se conhece, sabe os teus limites, sabe os teus valores, os teus princípios, e acima de tudo sabe os teus motivadores, e você tem bem claro em si quais são os teus talentos, você consegue fazer o que você se propõe a fazer. Independente se seja uma ação, um trabalho, ou se sejam 10 ações, 10 projetos, 10 trabalhos diferentes. O conhecimento de si é o que te leva a conseguir concretizar todas as ações que você se propõe a fazer. Bom, estamos entrando agora no nosso intervalo, retornaremos agora no segundo bloco, falando da Sandra, escritora, né, seu novo projeto, e vamos entrar aí mais profundamente na inteligência emocional, que aqui entre nós é um assunto que interessa muito aos dois. Com certeza.